Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje eu inicio uma nova série denominada Educando o Educar. E como o próprio nome sugere, nesta série estarei abordando questões relacionadas à educação, ao ensino, analisando as metodologias e tentando propor novos métodos, indagando e navegando no universo da educação. Nesse primeiro vídeo, pessoal, eu gostaria de fazer um panorama geral de como funciona a educação. Apesar de formarmos diferentes nações no planeta, a educação caminha de uma forma muito semelhante, apesar de nos diferenciarmos como etnia. Veja bem, pessoal, como seria a estrutura física de uma escola? Nos seus padrões naturais, a escola se constitui normalmente por um prédio, com um pátio. Nesse prédio existem salas de aula, onde os alunos são divididos por idade e série. No decorrer de 4 horas, durante um turno, seja ele matutino, vespertino ou noturno, esses alunos estarão dentro da sala de aula, absorvendo conteúdos que serão expostos pelo professor, que é o sujeito que tem o conhecimento sobre sua posse naquele momento ali. Veja bem, pessoal, o ensino, a educação, ela é promovida dentro da sala de aula. Independente se a escola seja particular ou pública, o ensino continua acontecendo dentro da sala de aula. As diferenças seriam algumas diferenças relacionadas ao conforto, como ar-condicionado, algumas tecnologias, cadeiras estofadas e assim por diante. Mas, quando imaginamos educação, ensino, automaticamente pensamos em sala de aula. Ou seja, aceitamos que educar, ensinar e aprender ocorra dentro de uma sala de aula, seguindo esse padrão. Professor, expositor de conteúdo, aluno, aquele que absorve o conteúdo. Veja bem, existem algumas variações nesse modelo. Por exemplo, no Japão, os alunos, durante um turno, assistem às aulas na sala e durante outro turno eles têm a opção de participar de algum clube de pesquisa, às vezes até algum clube esportivo também. Mas o ensino da educação, o início da educação, se dá na sala de aula. Na Finlândia, por exemplo, os alunos levam poucas tarefas para sua casa e no próprio espaço da escola, na primeira infância, se brinca muito. E no decorrer das próximas fases de desenvolvimento da criança se pratica muito. Mas o início da educação se dá dentro de uma sala de aula. Ao assistirmos notícias de povoados que não têm uma estrutura, mas que alguém de alguma forma se motivou a construir algo direcionado para a educação, o que temos lá é uma sala de aula, com uma lousa, um giz. Então veja bem, pessoal, independente do nível de aquisição financeira, do nível de influência capital no ambiente de ensino, seja uma escola pública, seja uma escola privada, seja uma escola improvisada, seja uma escola de alta classe social, em todas elas, em todos esses formatos, existe a sala de aula. E entendemos que aprender é estar dentro desse ambiente durante 4 horas, absorvendo conteúdo que um professor está ali expondo. Porém, pessoal, dentro da sala de aula, nós não conseguimos desenvolver todas as nossas capacidades. Ali conseguimos, talvez, desenvolver um mínimo. Algumas pessoas em específico se dão muito bem nesse ambiente. Pessoas que têm um aprendizado mais influenciado pela sua visão, ou pessoas que têm um aprendizado mais influenciado pela sua audição, conseguem se dar bem numa sala de aula. Porém, pessoas que têm o seu aprendizado mais associado ao tato, às sensações percebidas do ambiente, não conseguem se desenvolver muito bem nessa sala de aula. Então, pessoal, apesar de
estarmos já em 2020 e com muitas tecnologias, esse modelo de sala de aula, ele existe e já vem sendo utilizado desde a geração da minha mãe, da geração dos meus avós, e mais para trás ainda esse modelo era utilizado. Passaram-se décadas, passaram-se os anos, desenvolveu-se as tecnologias, mas o nosso modelo de ensino, ele continua tendo como princípio a sala de aula. Será que não poderíamos desenvolver novas metodologias? Aliás, existem novas metodologias, existem novas escolas com novos métodos. Nem toda metodologia alternativa é funcional. Ela pode ser aplicada, mas não significa que terá sucesso. Porém, já existem algumas alternativas. Normalmente isso está associado ao capital privado, à iniciativa privada que toma a frente e cria uma nova estrutura. Desde que ela siga os parâmetros curriculares do MEC, no caso do Brasil, né? Siga os conteúdos que devem ser seguidos ali, ela pode ser aplicada. Mas isso é um mínimo. De maneira geral, nos deparamos ainda com o ensino tradicional em que entramos numa sala de aula. Nos dias de hoje se discute muito que assunto deve ser discutido e debatido em uma sala de aula. Se deve ou não discutir, por exemplo, educação sexual, se deve ou não discutir, por exemplo, educação de gênero. Normalmente se tem uma crítica muito grande hoje porque existe uma grande literatura por parte da esquerda. Então se busca hoje acrescentar no currículo do ensino autores conservadores, autores liberais. Mas será que apenas trocar o tipo de conhecimento que é transpassado ali numa aula mudaria a estrutura física e corrigiria os problemas educacionais? Apenas mudar o conteúdo não tiraria o aluno de dentro da sala de aula. Talvez estivéssemos no momento de praticar mais. É claro que tem um determinado período em que é necessário que estejamos ali, de frente com o expositor. Esse modelo ele é necessário, é importante assistir uma palestra ou mesmo uma aula, mas tratar a educação apenas como isso, limitar o universo da educação apenas como assistir aula em uma sala de aula, isso é muito pequeno. Uma das coisas que mais acontece, uma das indagações que mais aparece no ensino é aquela indagação: professor, onde eu vou usar esse conhecimento? Os alunos não conseguem vislumbrar aonde esses conhecimentos podem ser aplicados. Talvez se tivéssemos aulas mais práticas, os alunos perceberiam onde esses conhecimentos seriam utilizados. Por exemplo, se tivéssemos aulas de hortaliça, onde conhecimentos geográficos poderiam se intercalar com conhecimentos biológicos. Aulas de culinária, onde pudéssemos trabalhar um pouco com a física ou com a química em relação ao preparo dos alimentos, ou mesmo aulas de iniciação à arquitetura, engenharia, marcenaria, mecânica, onde a física estaria presente. Também poderíamos desenvolver metodologias para o ensino de finanças, onde a matemática estaria ali presente. Enfim, muitas coisas poderiam ser propostas e para que a gente saiba se isso vai dar certo ou não, isso tem que ser posto em prática. Mas, de maneira geral, o nosso ensino hoje ele está limitado a uma sala de aula, que nesse formato acaba se tornando até uma vilã, tadinha da sala de aula. Ela é necessária, é importante esse espaço, mas talvez devêssemos vislumbrar um ambiente maior, compreender o ensino como algo muito maior do que ir para uma escola e ficar dentro de uma sala de aula durante 4 horas, durante um turno. Isso acontece no ensino básico, isso acontece no ensino fundamental, isso acontece no ensino superior. Veja, nós crescemos, mas o ambiente de ensino continua sendo o mesmo. Ensino básico, fundamental, superior é sala de aula, professor expositor. Minha avó se deparou com esse tipo de modelo, minha mãe se deparou com esse tipo de modelo, eu me deparei com esse tipo de modelo e provavelmente meus futuros filhos irão se deparar com esse tipo de modelo. Mas podemos propor inovações. Beleza, pessoal? Esse foi o primeiro vídeo dessa série Educando o Educar, que nós estamos iniciando hoje, propondo essa indagação
em relação ao ambiente de ensino. Quem gostou do vídeo dá um like, se inscreve no canal, deixe seus comentários, façam propostas sobre temas relacionados à educação que a gente possa estar discutindo, indagando e tentando compreender e enxergando novos caminhos. Ficamos muito gratos com a participação de todos. Muito obrigado. E esse foi o primeiro vídeo da série Educando o Educar. Valeu!